Vamos mergulhar num mistério médico absolutamente fascinante. Acredite se quiser, o que começou como uma daquelas questões super densas de concurso público para endocrinologia esconde, na verdade, um verdadeiro thriller diagnóstico. Hoje a gente vai descobrir juntos como o corpo humano pode falhar de uns jeitos bem surpreendentes e como a medicina trabalha como um verdadeiro detetive para juntar todas as peças. E a grande pergunta que vai guiar a nossa investigação hoje é exatamente essa. Como é que uma alteração microscópica no quartel-general do cérebro consegue reescrever inteiramente a realidade biológica de uma pessoa? E detalhe, não estamos falando de um trauma gigante na cabeça, não. Estamos falando de algo muito mais sutil, infiltrativo, mas profundamente transformador. Bom, vamos à primeira parte, o paciente e os sintomas. É aqui que o nosso mistério começa de fato. O nosso caso foca num paciente do sexo masculino, super jovem, com apenas 30 anos. E o quadro dele não apareceu assim, do nada, da noite para o dia. Tudo começou há mais ou menos 3 anos com uma astenia intensa, que basicamente é uma fraqueza generalizada, uma falta de energia tremenda. Aí, avançando para 2 anos atrás, esse quadro evoluiu para um ganho de peso progressivo. E mais recentemente, de 1 ano para cá, ele relatou uma diminuição bem drástica da libido. Ou seja, a gente está vendo um declínio bem lento e constante da energia, do metabolismo e da função reprodutiva. É como se o corpo desse jovem adulto estivesse lentamente desligando as próprias funções vitais. E quando a gente analisa o exame físico, as coisas ficam ainda mais claras. Ele apresenta mudanças bem severas de feminização. Por exemplo, a obesidade passou a ter um padrão que chamamos de ginecoide, que é aquela distribuição de gordura mais típica do corpo feminino. Também surgiu a ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário, e ainda uma redução visível do volume testicular, e literalmente o corpo mudando de forma. Isso ilustra de um jeito muito forte como o controle intacto do hipotálamo é vital para manter a nossa identidade sexual biológica. Na natureza, a gente vê algo parecido naqueles peixes palhaços, sabe? Eles podem mudar de sexo dependendo da hierarquia social da colônia usando comandos puramente hormonais. No caso do nosso paciente, a queda da testosterona forçou o corpo a mimetizar essas características femininas, provando que é a integridade do cérebro quem realmente dita as regras da biologia. Então, seguimos para a segunda etapa, a investigação analítica. Vamos procurar as pistas no sangue e na imagem. Para desvendar tudo isso, a medicina usa uma tecnologia incrível chamada radioimunoensaio. Aliás, foi isso que rendeu o prêmio Nobel a Rosa Linhalo em 1977, porque permite medir frações minúsculas de hormônios no nosso sangue. E o grande ponto que os exames desse paciente revelam é uma desconexão gritante. Olha só, os hormônios LH e FSH, que são os que estimulam as gônadas, estão praticamente zerados. E a testosterona livre está muito abaixo do normal. É um quadro clássico do que a medicina chama de hipogonadismo central. Mas prestem muita atenção na prolactina. Ela está alta. Está marcando 63 nanogramas por mililitro, sendo que o limite máximo ali costuma ser por volta de 25. E por que esse número 63 é tão importante? Na endocrinologia, existe uma regra de ouro chamada justamente de regra da prolactina. Esse valor exato de 63 aponta com uma precisão cirúrgica para um problema mecânico, de compressão ou de infiltração na haste hipofisária. Pensa comigo, se fosse um tumor gigante produzindo prolactina adoidado, o que a gente chama de prolactinoma verdadeiro, esse valor bateria muito fácil a casa dos 200. Mas esse número moderado, esse 63, mostra que, na verdade, a via de comunicação do cérebro é que está sendo esmagada. Não é uma fábrica descontrolada produzindo hormônios sem parar. E aí a ressonância magnética traz a nossa prova definitiva. O exame entregou uma lesão infiltrativa bem ali, estacionada na região pré-óptica do hipotálamo, que, para quem não lembra, é o grande centro de comando do nosso cérebro. Mas o mais intrigante de tudo isso é que a haste e a própria glândula hipófise estão lá, inteirinhas, preservadas e com aspecto super normal. Então o problema definitivo não está na fábrica de hormônios em si, mas sim no quartel-general que manda as ordens para essa fábrica. Chegamos à terceira parte, os suspeitos diagnósticos. Hora de eliminar o improvável. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar as alternativas incorretas daquela questão original de concurso e tratá-las como falsos suspeitos para afunilar nosso diagnóstico. O primeiro da lista a ser descartado é a hipofisite linfocítica. Por quê? Porque essa é uma condição autoimune e inflamatória que afeta esmagadoramente as mulheres, principalmente durante ou logo depois da gravidez. Considerando que nosso paciente é um homem de 30 anos, essa suspeita já cai por terra de cara. O nosso segundo falso suspeito é a síndrome de Kallmann.
Essa E é eliminada muito rápido porque é uma desordem genética congênita. Quem tem Kallmann geralmente nem passa pela puberdade natural e também não tem o sentido do olfato, uma condição chamada de anosmia. Mas, no nosso caso, os problemas do paciente são todos adquiridos. Eles começaram há só 3 anos. A saúde dele era perfeitamente normal antes de tudo isso. Por fim, a gente precisa analisar os suspeitos tumorais. Os germinomas, por exemplo, atacam principalmente na infância e na adolescência. Já os adenomas hipofisários não funcionantes costumam nascer na própria glândula e vão comprimindo as estruturas de baixo para cima. E a ressonância mostrou algo bem diferente. Uma lesão infiltrativa que vem de cima para baixo, lá do hipotálamo, invadindo o tecido de um jeito difuso. Quarta parte. O veredito oculto. O verdadeiro culpado sendo revelado. Com todos esses impostores eliminados da lista, o nosso diagnóstico final aponta direto para a sarcoidose. E ela se encaixa feito uma luva no perfil desse paciente. A sarcoidose é uma doença inflamatória super misteriosa que cria uns aglomerados de células chamados de granulomas. E o grande pulo do gato aqui é que essas lesões granulomatosas conseguem infiltrar o sistema nervoso central e elas adoram escolher justamente o hipotálamo de jovens adultos como um dos alvos prediletos. É exatamente por isso que o exame fundamental que faltava pedir e a resposta correta da nossa questão lá do começo é a dosagem da ECA, a enzima conversora da angiotensina. Acontece que a ECA funciona como um baita de um rastreador molecular. Quando as células inflamatórias desses granulomas invadem o tecido neurológico, elas começam a produzir essa enzima em muito excesso. É como se elas deixassem um rastro químico perfeito brilhando para o diagnóstico. Ah, e só uma curiosidade médica rápida aqui, o nome sarcoidose vem lá do grego sarco, que significa carne. Esse nome foi dado porque as primeiras descrições da doença focavam em lesões avermelhadas na pele que pareciam mesmo pedacinhos de carne. Isso foi muito antes de a medicina sequer imaginar que ela poderia silenciosamente invadir o grande centro de controle dentro da nossa cabeça. Quinta parte. Entendendo o efeito Reist, o corte na comunicação do cérebro. Mas vem cá, como é que essa infiltração toda consegue causar aqueles sintomas hormonais tão bizarros? Basicamente, tudo se resume a uma falha mecânica fascinante no cérebro. Pensa assim, no estado normal, que seria o nosso passo 1, o hipotálamo fica enviando dopamina o tempo todo para a hipófise. A dopamina funciona como um pedal de freio, segurando a prolactina e não deixando ela subir. Só que aí no passo 2 entra a lesão da sarcoidose e simplesmente corta esse fio de comunicação. Sem essa via intacta, chegamos no passo 3. A hipófise perde o freio da dopamina. E a consequência disso, no passo 4, é que os níveis de prolactina começam a subir, chegando exatamente naquele 63 que a gente viu no exame. Esse é o famosíssimo efeito Rast, ou efeito de desconexão. E olha, essa ruptura severa na sinalização não é só um detalhezinho anatômico qualquer. Ela espelha perfeitamente o trabalho de outro ganhador do Prêmio Nobel, o neurocientista Eric Kandel. As pesquisas dele sobre como os neurônios se comunicam pelas vias sinápticas ajudam demais a explicar como infiltrações patológicas, como os granulomas, bloqueiam o trânsito físico de hormônios e neurotransmissores no hipotálamo. E é isso que gera essa pane geral no sistema endócrino do corpo inteiro. E agora a nossa última parte, a glândula mestre e as maravilhas da neuroendocrinologia. Parar para analisar esse caso único joga uma luz enorme sobre o quanto o nosso eixo hormonal é frágil, mas ao mesmo tempo incrivelmente maravilhoso. Essa regiãozinha minúscula, bem no centro do cérebro, gerencia coisas que beiram o absurdo. Ela não só abriga os neurônios que comandam a nossa função reprodutiva e que, curiosamente, migram lá da região do nariz para o cérebro durante a nossa formação fetal, como também regula a nossa temperatura e controla a sede. Só para ter uma ideia, em animais super resistentes, tipo os camelos, é o hipotálamo que garante a sobrevivência no deserto, controlando a água do corpo gota a gota, milílitro por milílitro. Uma falha inflamatória ali desregula absolutamente tudo. E isso enterra de vez aquela visão bem antiga de que o cérebro era uma máquina puramente elétrica. Foi exatamente isso que provaram o Guillemin e o Schally, que levaram o Nobel de 1977. Como eles mesmos concluíram, o cérebro é na verdade uma glândula endócrina mestre. Eles descobriram a produção de hormônios peptídicos vitais direto do cérebro. Se faltarem as ordens químicas originais desse nosso computador central, o resto do corpo perde completamente a bússola biológica. Não tem como não ficar pelo menos um pouco maravilhado com tudo isso, não é? A gente acabou de ver como uma infiltração granulomatosa, quase imperceptível, conseguiu desligar funções vitais de um homem super jovem em questão de 3 anos.
E aí, se o nosso grandioso centro de comando pode ser hackeado por uma simples inflamação celular, fica aquela pulga atrás da orelha. O que mais o cérebro humano está secretando e calculando em absoluto silêncio neste exato segundo só para manter o nosso corpo funcionando como uma orquestra perfeita? Fica aí o fascínio. Continuem sempre com essa curiosidade e continuem explorando a ciência.